Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E preste muita atenção na sequência, porque nós vamos fazer grandes mudanças, grandes transformações. Você vai ver que vai ter uma cara nova esse programa. Nós estamos inovando sempre. O tema de hoje é um tema que pelo menos desperta curiosidade, né? Efeito borboleta em ação. Aí você me pergunta, André, de novo, onde você pega esses temas? Que coisa é essa que você inventa? Não, é algo muito importante que nós vamos verificar aqui, mas é algo muito importante que pode mudar as nossas vidas realmente. Presta bastante atenção que é um tema muito especial. Então, efeito borboleta em ação. Bom, fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Afinal de contas, o efeito borboleta é a imagem de uma borboleta batendo as asas e mudando tanto o curso dos acontecimentos ao redor dela que pode provocar um tufão em outro lugar. Muda isso, muda outro, de repente, tufão em outro lugar. Ou seja, alguns fatos simples e pequenos podem mudar tanto o curso dos acontecimentos que geram grandes mudanças, grandes transformações. Mais adiante, no programa de hoje, eu explicarei melhor de onde vem esse conceito de efeito borboleta. Mas agora eu vou mostrar na prática. Primeiro vamos mostrar na prática, no dia a dia, como o efeito borboleta funciona nas nossas vidas, para depois eu dar a explicação de onde veio a ideia e tudo mais. Então vou mostrar como podemos colocar o efeito borboleta em ação. Então, assim como a borboleta, né? Fazendo pequenos gestos, um pequeno gesto nosso, de gentileza, de bondade, especialmente de bondade, com uma pessoa, pode mudar o humor dela. Então você foi gentil, você foi afável, você foi bondoso com essa pessoa, mudou o jeito dela. Ela estava mal-humorada, estava irritada, etc. E ela sai de um estado, por exemplo, de irritação, mau humor, aquela coisa toda, para um estado mais animado. Ela muda a frequência mental, muda a frequência vibratória, muda a sua frequência interna para um estado melhor, uma frequência boa, uma frequência positiva. Esta pessoa lidera uma equipe de trabalho. Então, essa pessoa saiu daquele momento melhor, feliz, satisfeita, e ela lidera uma equipe de trabalho. E ao voltar para sua empresa, traz muito entusiasmo. Então, ela que antes, carrancuda, brigando, cobrando, vocês fazem tudo errado, aquela coisa toda, chega lá com uma outra vibração. E aí tem uma vibração mais alegre, mais motivacional. E traz muito entusiasmo para a sua equipe de trabalho. Seja trabalhando com o que for, né? Para a sua equipe de trabalho, seja interno, externo, etc. Ao invés de levar irritação, cobrança, poxa, você faz tudo errado, eu já falei, parari, parará, parará. Em vez de dar aqueles discursos, né? Não, chega lá já num humor melhor. E já influencia cada um dessa equipe de trabalho. Essa equipe de trabalho vai trabalhar na parte interna ou externa com muito ânimo e entusiasmo. E aí, este ânimo e entusiasmo envolve outras pessoas que também ficam mais animadas e entusiasmadas. Então, seja na parte interna, seja na parte externa. E essas pessoas mais animadas e mais entusiasmadas voltam para suas famílias e transmitem esse ânimo e entusiasmo para os seus familiares. Então, foi um pequeno gesto
que trouxe uma grande transformação. Esse é o efeito borboleta. Pequenos gestos. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, mas, André, o mundo está tão problemático, tão cheio de problemas, não aguento mais, aquela coisa toda. E o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Eu não vou mudar o mundo. Sabe aquela ideia antiga? Eu não vou mudar o mundo, então deixa para lá. Né? Eu ia usar outra expressão, mas melhor essa, né? Deixa para lá. Não. Pensa de forma diferente. Pensa que um pequeno gesto seu pode mudar o humor dessa pessoa, pode mudar a disposição dessa aqui. E essas pessoas vão se relacionar com outras. E vai virar um efeito cascata, um efeito em cadeia. E aí um pequeno gesto bom vai gerar uma grande repercussão positiva em ambientes muito maiores. Esse é o efeito borboleta. Sendo assim, um simples e pequeno gesto mudou a vida de muitas pessoas. Naquele momento, evidentemente, claro, se a mudança vai ser mais definitiva ou não, a gente não sabe, mas pelo menos naquele momento. Precisamos agir assim para que os pequenos gestos de gentileza e bondade gerem grandes transformações no mundo. André, mas não, pera um pouquinho. Não, não, mas eu vou influenciar uma pessoa que influencia a equipe de trabalho dela, mas que influenciou outras pessoas que chegam nas famílias. Então, isso é uma progressão. Isso é uma progressão. Já ouviu falar de progressão matemática? Isso é uma progressão matemática. Às vezes é uma progressão aritmética, às vezes é uma progressão geométrica. E pode levar a resultados exponenciais. Então, mas nós sabemos. E isso que é o efeito borboleta. Então, a batida da asa da borboleta é uma coisinha pequena, mas ela vai mudando este curso das coisas, por N motivos, e essas mudanças de cursos das coisas mudam, podem trazer grandes mudanças, como eu vou dar um exemplo prático disso. Falo isso porque muitas vezes pensamos que os nossos pequenos gestos e a nossa pequena influência parecem não repercutir em nada. André, eu tento ser gentil, mas as pessoas só me dão um chute. André, eu saio bem-humorado, mas primeiro mal-humorado que aparece na minha frente, eu já fecho a cara, não quero mais nem falar com as pessoas. Quanto menos eu falar com as pessoas, melhor. Então, nós vamos entrando nessa vibração negativa. Quando nós podemos, primeiro, manter a nossa vibração positiva interna, não nos deixar afetar pelo mau humor daquele, etc. Ficar numa boa vibração e levar essa vibração positiva para as pessoas. Isso faz diferença? Faz. Porque eu mudei aqui, mas eu não sei a repercussão disso. E tudo vai numa progressão. Pode ser que morreu aqui, pode ser. Mas pode ser que foi para uma progressão que eu nem calculo. Por exemplo, você dá uma ideia nova, diferente, etc. Essa pessoa pegou essa ideia e achou muito boa. E uma ideia para, por exemplo, essa ideia de ser bom para os outros, de fazer gentileza, etc. Pegou essa ideia, achou essa ideia muito boa. Ela comenta com outras pessoas, pronto. E aí vai disseminando. Mas até onde? A gente não sabe, é uma progressão exponencial, né? Seja aritmética, seja geométrica, né? Mas é uma progressão que nós não temos mais, muitas vezes, a dimensão do que aconteceu. Então, essa ideia, eu ajo num ambiente pequeno, eu não tenho grande repercussão na minha fala, por isso não vou fazer nada porque não vai mudar nada. Não, isso é uma ideia antiga. A ideia nova do efeito borboleta é diferente. E eu vou depois explicar isso cientificamente, tá bom? Pensamos geralmente como podemos mudar o mundo se o mundo é tão gigantesco e a minha influência é tão pequena.
Então a gente pensa, bom, bater de asas de uma borboleta, a minha fala, aqui na esquina, que repercussão vai ter? Mas isso que nós não percebemos. Eu posso gerar algo positivo, uma vibração positiva que irradia. Ó, as ondas, né? As ondas irradiam. Até onde? A luz irradia por todo o universo, né? Então, até onde eu não sei. Mas eu fiz um pequeno gesto, eu fiz algo pequeno que foi irradiando. Justamente por esse efeito borboleta, no qual um pequeno gesto pode mudar muito o curso dos acontecimentos. De uma forma que normalmente eu mesmo não percebo. Então nós mesmos não percebemos. Então, a ideia do efeito borboleta é a seguinte. Já que se irradia tanta coisa ruim, né? Tanto mau pensamento, tanta baixa frequência, tanta baixa vibração, tanta fofoca desnecessária, tanta fofoca no sentido de falar mal, né? Tanta coisa ruim, né? Para que a gente vai irradiar coisa ruim? Vamos irradiar coisas boas, coisas positivas, porque aí nós podemos ser um foco sempre de coisas positivas. E algumas pessoas pensam nisso da seguinte forma: mas André, aí eu vou estar alienando. Não. A alienação é justamente o ser humano viver na restrição, viver na baixa frequência. Quando o ser humano vive em alta frequência, quando o ser humano tem mais sabedoria, tem mais conhecimento, vive numa frequência boa, aí ele não está alienado. Aí ele está dentro da verdadeira realidade. Alienado é aquela pessoa que vive em frequência baixa. Alienado é aquela pessoa que vive sempre na coisa ruim, sempre no mal, sempre naquela coisa ruim. E essa pessoa está alienada por quê? Porque ela não vê perspectiva, ela não vê saída, ela não vê mudança, ela não está participando, né, das transformações boas que acontecem, né? Então está só vendo o que é ruim, não vê saída, aquela coisa negativa. Essa pessoa está alienada do processo da vida, do flow, que é fluxo da vida, né? Quem estudou o flow foi o Mihaly. E da psicologia positiva nos Estados Unidos recentemente, né? Então, e psicologia positiva não tem nada a ver com pensamento positivo, é a psicologia dos fluxos, mas justamente fluxos positivos, tá? Então esse é o flow, esse é o fluxo, e que nós devemos viver num fluxo muito positivo de alegria, prosperidade, felicidade, bem-estar. André, mas está difícil, né? O ambiente não colabora. Não. Se você pensar assim, você não vê saída. Então vamos buscar as saídas. Nem sempre são fáceis. Nem sempre são fáceis. Mas vamos buscar as alternativas que temos, as saídas que temos. Então é muito importante isso. Perceber o quanto um pequeno gesto pode gerar grandes transformações. O efeito borboleta foi esta imagem de borboleta batendo asas e podendo mudar tanto o curso dos acontecimentos, né, que provoca um tufão em outra região do mundo. André, mas isso aí me parece uma coisa totalmente absurda. Que maluco falou isso? Não é um maluco, é um cientista que descobriu isso justamente na meteorologia e por isso hoje ele transformou a meteorologia, todo o pensamento que se tem em termos de meteorologia, previsão de tempo, etc. Esta imagem ou metáfora foi feita pelo meteorologista Edward Lorenz. Não é o Konrad Lorenz
da etologia. É o Edward Lorenz, professor do Instituto de Tecnologia Meteorológica de Massachusetts, do MIT. Cara genial. Para explicar a impossibilidade de previsão dos fenômenos atmosféricos por mais de alguns dias. Porque é o seguinte, você tem uma certa previsibilidade num primeiro, num segundo, num terceiro dia e alguma coisinha para frente disso. Porque, veja bem, eu vou pegar um exemplo real do que aconteceu. Tinha um tufão que os meteorologistas norte-americanos, aqui no Ocidente é mais chamado de furacão, né? Mais no Oriente que eles chamam de tufão, mas é um furacão que estava se dirigindo para uma determinada região dos Estados Unidos. Agora, inesperadamente, surgiu uma corrente de vento vinda do norte que desviou a rota desse furacão. Isso foi muito importante. Então, foi uma pequena corrente de vento num grande furacão. Então, essa corrente de vento desviou o rumo. E aí, eles perceberam isso rapidamente e já avisaram que esse furacão não iria mais para a região que eles previam e iria para uma outra região dos Estados Unidos. Então, uma pequena corrente de vento pode mudar o curso de um furacão e ele atingir outra região. Esse é o efeito borboleta que ele descobriu na meteorologia. Por isso que se lida com pequenos efeitos que trazem grandes mudanças. Então, você está avisando a população de uma determinada região que vem um furacão, quando na verdade esse furacão vai atingir outra região. Qual o problema disso? Essas pessoas vão sair de casa, etc., desesperadas, não vai acontecer nada. E as pessoas que estão lá em casa, tranquila, porque entendem que o furacão não vai lá, elas vão ser atingidas de cheio, de surpresa. Então, foi muito importante detectar essa corrente de vento, que mudou o curso do furacão. Então, pequenas coisas podem mudar fenômenos muito maiores. É por aí que ele fez a ilustração do efeito borboleta. E aí nós podemos aplicar na parte humana, na parte social. Pequenos gestos podem trazer grandes mudanças? Claro que sim. E nós muitas vezes não nos damos conta disso. Ficamos desanimados. Eu não vou conseguir mudar nada. Vai. E participa disso. Participa de uma nova frequência positiva para todo o planeta. No seu âmbito. E não fique desanimado, porque do seu pequeno âmbito pode ir para um âmbito muito maior. Mas o que fica de importante para usarmos no dia a dia é que a nossa ação no bem, uma ação no bem, pode ter enormes repercussões, por menor que pareça. Mas eu fiz um gesto bondoso com esta pessoa. Isso não vai repercutir em nada, não? Eu não sei. Pode ser que repercutiu só nessa pessoa. Pode ser, e morreu aí, a pessoa nem comentou com ninguém. Mas pode ser que a transformação que eu consegui nessa pessoa, eu consegui a partir dela com várias pessoas. E assim por diante. Então, eu não sei como se propagou. Mas pode ter ocorrido o efeito borboleta. Um pequeno gesto, um pequeno gesto de bondade pode ter mudado o curso de várias pessoas, porque essa pessoa chegou já bem-humorada, lidou com as pessoas de um outro jeito, isso já deu aquele alívio, nossa, não vou receber bronca hoje, que bom. Puxa, estímulo, ótimo, estou gostando. E aí a coisa vai. Então nós precisamos agora ter essa dimensão das coisas e já pensar no efeito borboleta, porque isso vai nos estimular. Estimular em fazer o bem em pequenos gestos.
estimular em levar frequências positivas em pequenos ambientes ou em ambientes médios, para que isso se propague e traga um efeito grande, um efeito muito grande, mas que nós não sabemos. Até onde foi essa progressão, eu não sei. Eu não sei até onde foi. Mas, às vezes, a gente percebe que deu um efeito maior do que a gente imaginava. Sendo assim, podemos mudar o mundo sim. Então vamos tirar aquela velha, antiga crença de que não podemos mudar o mundo é muito grande, tem muitos problemas, e aí eu não posso fazer nada, então vou cruzar os braços, deixa pra lá. Não. Faça no seu âmbito. Ah, mas tem muita gente ruim no planeta, André. Eu sei, eu sei, tem muita gente ruim. Sim, é verdade. Mas, se a gente raciocinar nisso, então deixa os ruins fazerem todo o mal, e aí que o planeta se exploda. Essa é a ideia? Não. Então nós temos que fazer essa corrente do bem, agir no bem, para que esse bem se irradie pelo planeta e consigamos grandes resultados. Vamos superar aquela antiga ideia de que não podemos fazer algo para mudar o mundo. Dá essa ideia. Como não posso fazer nada para mudar o mundo? Posso. Cada um no seu âmbito. Inclusive tem pessoas que têm um grande âmbito de ação. Podemos sim, pelo efeito borboleta. Então não depende do âmbito de ação. Então o efeito borboleta é: bater de asas de uma borboleta pode produzir um tufão em outra região do planeta. Mas, na prática, foram observações meteorológicas de que algumas condições diferentes de clima que interferiram mudaram, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, o curso de um furacão. Isso foi muito importante para avisar para as pessoas: olha, estava previsto para ir para tal lugar, mas não, vai chegar em tal lugar. A previsão mudou. E se tivesse uma corrente ainda mais forte, talvez a previsão mudasse mais uma vez. Então agora nós precisamos entender o seguinte, que essa pequena influência que nós temos pode se propagar em progressões, até um nível que nós não sabemos. E é por isso que é tão importante buscarmos o bem e as frequências positivas. Quais são as frequências positivas? As frequências positivas são do amor, da felicidade, da harmonia. Essas três, podemos colocar assim: amor, felicidade e harmonia. Isso que precisamos irradiar para as pessoas. E a partir dessa irradiação, se for contínua, você tem sempre uma fonte. Olha aí a fonte de luz. Nós podemos ser pontos de luz que irradiam constantemente isso. Pronto. E aí o efeito borboleta recomeça várias vezes. Opa, joguei aqui, luz. Joguei aqui, luz. Vou jogando. E ao jogar luz em vários lugares, você reinicia o efeito borboleta de várias formas. Aí que você pode se tornar um ponto de luz com contínuas irradiações a partir desse efeito borboleta. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana e até a semana que vem.